Olá, feliz Dia das Mulheres. Sim, hoje, dia 8 de março, é o nosso dia. E hoje eu venho aqui para dizer que eu tenho um profundo desejo que todas nós mulheres possamos ser curadas, não através das nossas guerras, lutas e conquistas, mas que a gente entenda que toda cura vem quando a gente consegue olhar para as nossas próprias dores e dar um lugar, chorar. E eu vou contar um pouquinho hoje nesse vídeo que vou falar um pouco mais de mim, contando de que eu não, por boa parte da minha vida, eu não gostei de ter nascido mulher. Eu não gostei de ser mulher porque eu sentia, já desde lá de menina, que ser mulher não era lá um lugar tão bom assim. De que ser mulher parece que era um desvalor ou era associado a algum tipo de inferioridade, porque sempre eu tinha uma visão de que os homens podiam mais, eram nas minhas histórias e nas minhas referências, eles eram mais poupados. Era vantajoso ser homem e era muito desvantajoso ser mulher. Esta visão, então, que veio desde menina, fez com que eu andasse aí por alguns caminhos. E vou começar contando então que a primeira coisa que eu vivenciei na minha adolescência, numa fase fervorosa ali que eu tive de religião, eu pensava até em, será que vou ser freira, né? E eu sempre fazia a seguinte brincadeira, que era, se um dia eu for freira, eu serei padre. E eu lembrei disso quando eu estava refletindo, né, de como foi a minha caminhada até aqui, hoje, no meu presente. E isso está contando que já ali adolescente, eu tinha uma ideia, dentro do meu universo, de que os homens tinham melhores funções, né? E de que o papel da mulher era um papel que eu não via ali como bom. E aí, mergulhando um pouco mais, né, dessas origens de eu ter tido tanto um olhar negativo sobre ter nascido mulher, eu começo contando a minha história, né? Eu nasci numa família, somos 3 irmãos, e eu muito curiosa em relação a saber a origem do meu nome, e aí eu tive um dia como resposta de que a gente já tinha um nome para o menino, e à medida que foram nascendo, né, as mulheres, a gente foi pensando nos nomes. Quando eu ouvi isso de alguma forma, também foi mais uma confirmação de que o homem ou o menino já era esperado. Ele tinha até um nome preparado. A primeira gestação da minha mãe veio uma menina, que foi a minha irmã mais velha, e que o nome do homem escolhido era Regis. Então, a minha irmã foi chamada de Regiane. A segunda gestação da minha mãe fui eu. Eu ia me chamar Renata, eles mudaram e eu gostei muito dessa mudança, fui chamada de Fernanda. E aí a terceira gestação veio o Regis, né? O nome que já havia sido escolhido. Sobre o meu nome, um dia, quem sabe, eu até grave um vídeo para poder falar um pouquinho da dificuldade que foi entender por que eu era a única com F, sendo que os dois eram R's, né? Mas isso é uma outra história também muito interessante de falar ali da minha identidade, do meu chamado para esta vida. Hoje eu estou falando do meu chamado enquanto mulher nessa vida. Então, ali, quando eu vi que o nome do homem já era esperado, e depois observando, né, na infância, que meu irmão era o caçula, eu e minha irmã mais velhas, então era natural que a gente tinha algumas atribuições ali na casa, nas contribuições que o meu irmão, criança, não tinha. Mas à medida que o meu irmão ia crescendo, eu observava que ele nunca era incluído nas atividades, nos deveres de casa. A ele sempre eu percebia que eram poupadas tarefas do cuidado com a casa. E ali eu sempre obedecia e fazia tudo, mas às vezes lá dentro de mim com um olhar de por que tudo a gente, por que não ele, né? E aí de novo eu pensava, ai que droga, né? É ruim. Eu menstruei daí muito cedo. Quando eu menstruei, aos 10 anos de idade, também ali foi um outro desafio, porque eu não gostei nada de menstruar. Aí me sentindo mesmo, né, uma criança de 10 anos que menstrua, eu tinha acabado de fazer 10 anos e eu menstruo.
E ao observar todas aquelas mudanças e ao observar que às vezes eu experimentava coisas em mim que eu não sabia como lidar, e aí me falavam, ai, você ficou mocinha, ai, que legal. Eu olhava aquilo e eu realmente detestei menstruar, porque aquilo me impedia de brincar do jeito que eu gostaria de brincar, porque às vezes, né, eu não via sentido naquilo ali, e o meu corpo foi ganhando uns contornos, né, mesmo criança, ele foi ganhando um desenvolvimento rápido, e esses olhares de novo dos homens sobre as mulheres, olhares muitas vezes inadequados, invasivos, também me diziam que era muito ruim ser mulher, né? Eu fui vivendo com essas impressões e passei por fases de usar roupas que eu não queria que marcassem o meu corpo. Depois eu tive toda uma questão de engordar bastante. Isso tudo estava contando da dificuldade de achar o meu lugar. Mas, sobretudo, eu tinha uma necessidade de entender, que alguém me definisse o que era mulher. Eu lembro que às vezes eu ia para o dicionário tentando entender, tá, mas o que é ser mulher? Por que eu sou mulher? Né? Por que eu não nasci homem? E eu comecei no processo daí, já que era mulher, a querer ser a mulher forte, aquela que... Lembro que eu já dirigia na estrada e que peitava caminhoneiros, mostrava o dedo do meio e era uma mulher bem masculinizada, não externamente, mas muito briguenta, muito brava, né? Principalmente em situações que eu estava fora deste âmbito de proteção, eu era muito áspera. Eu lembro de perceber muito claro que às vezes quando algumas mulheres eram mais sensíveis ou choravam, né? E eu sempre fui muito chorona também na minha infância, muito sensível, né? Muito doída com as coisas que eu via que aconteciam às vezes, de brigas ou problemas ali na família. Isso me doía muito, eu ia pro quarto, chorava sozinha. E esta fase, né, já com maior autonomia, eu fui ganhando uma dureza maior. Eu comecei a realmente admirar muito mais os homens. E foi uma fase que o mundo do trabalho, então eu queria me parecer muito mais até com os homens, no sentido de ser mais prática, objetiva, de ter até um pensar e um sentir linear, de ser igual o homem, porque parecia que os homens resolviam as coisas de um jeito muito mais simples do que as mulheres, que às vezes brigavam, tinham ciúmes, choravam, e eu não sabia como lidar com isso tudo, que eu também sentia. Então eu fui para o extremo oposto de, nossa, que coisa de mulherzinha, né? Isso foi permanecendo durante um bom tempo. Eu acho que eu vou dar um bom pulo ali na fase daí que eu estava já na vida adulta, já formada, e eu comecei observando alguns problemas nos meus órgãos femininos, seio, útero, ovário. Que problemas eram esses? Começou com cistos, depois nódulos, depois miomas, depois veio a endometriose, depois casada veio uma gravidez ectópica. Quando eu encontrei tudo isso, né, já estava formada, né, e já tinha já uma caminhada, eu fui estudar a psicossomática. Foi assim que a psicossomática entrou na minha vida, quando eu comecei percebendo que, peraí, o que está acontecendo comigo? Né? Por que tanta adoecimento, tantos sintomas? Né? O que isso está dizendo para mim? E eu fui estudar psicossomática. O lado positivo desse jeito que eu fui estudar psicossomática foi muito numa determinação de eu vou estudar, eu vou descobrir o porquê, o que é isso e como eu faço para me livrar disso. Então, isso ainda era muito forte em mim. E isso fez com que eu estudasse bastante, mas o fato de saber tudo aquilo não fazia com que os meus sintomas melhorassem. Pelo contrário, eu sentia que tinha sempre TPMs doloridas, as cólicas da endometriose eram terríveis, e a própria dificuldade depois de engravidar também foi um chamado muito grande para que eu olhasse para dentro e não mais buscasse fora, né, esse lugar da mulher. Porque eu entendi algumas vezes que o lugar da mulher seria balizado, valorizado, quando ela tivesse um lugar fora, né? E as dores, então, esses adoecimentos que não foram nada tão sério assim, mas que foram bem custosos, né? Foram me dizendo que eu precisava olhar para mim de um outro jeito. Quando eu descobri a endometriose,
O endométrio, né, é aquele que reveste o nosso útero, né, a camadinha que reveste o nosso útero. Só que quando a gente não dá espaço para o nosso feminino, para ele poder existir dentro desse lado cíclico e não linear, e se a gente é cíclica, isso significa que a gente não está sempre do mesmo jeito, que a gente precisa acompanhar um movimento desse nosso útero, né? Que às vezes esse endométrio ele se reveste, né, para gerar vida. Depois, quando não gera vida, ele entra na fase da morte, para dentro, choro, introspecção, se esvazia, se limpa através da menstruação e se prepara de novo para nascer em vida. Portanto, nós mulheres temos como uma missão entender que a gente não é linear, que a gente é cíclica e que nós temos a fase da guerreira, né? E geralmente a endometriose ela dá em muitas mulheres que gostam de ser guerreiras, que não têm muito tempo para os afazeres ou para as emoções, e aí esse endométrio precisa ir de uma maneira enlouquecida para outros órgãos que não só o útero, vai para a bexiga, vai para o intestino. Então é um pedido, né, dessa mulher moderna que tem uma necessidade de ocupar um lugar. Só que a grande questão é, a gente vai tentando ocupar um lugar não de um lugar de força do feminino, mas sim de um lugar de um feminino ferido. Então a gente embanha a espada e vai para a luta, né? Por isso que está tão forte esse movimento, né? Dessas heroínas, dessas mulheres guerreiras, Mulher Maravilha, a mulher que vai, leva soco, vai, levanta, né? E sempre essa heroína, a gente gosta disso da heroína, porque parece que ali tem um poder. Mas na verdade, quando a gente está muito forte nessa armadura da heroína, a gente não está respeitando que a gente é cíclica, porque a gente tem força, a gente numa fase nossa do ciclo, a gente está produtiva, a gente se sente bonita, a gente se sente capaz, mas a gente entra depois numa outra fase do nosso ciclo, onde a gente sente uma necessidade de, parece que eu estou sentindo mais profundamente algum desafeto que aconteceu ou algum erro que foi, e isso me pede o quê? Para que eu entre no campo das minhas águas, das minhas emoções, que era aquilo que eu chamava justamente de coisas de mulherzinha, muito mimimi, nossa, chora para tudo, né? Então eu que chorava assim na infância para tudo, porque eu não sabia lidar ali com as minhas emoções, não sabia colocar a minha força. No movimento reativo fiquei realmente muito dura, fui adoecendo em algumas partes do meu corpo, até depois entender que sim, eu gosto muito de entender as coisas, mas o caminho de transformação e cura do nosso feminino ferido não é através do entendimento racional. É muito mais essa postura da gente ter a coragem de dar espaço para aquilo que é a nossa alma, que é aquilo que quando a gente está, né, se você menstrua, você experimenta uma fase do seu ciclo que te pede recolhimento, que te pede que feche um pouco os olhos do mundo fora e faça essa revisão dentro. E quando a gente não consegue fazer isso, é quando justamente a gente adoece. O nosso útero, essa grande potência geradora que todas nós mulheres temos, ele carrega a vida, mas ele também carrega as dores. E não só dores, como eu fui contando da minha história de entender que ser mulher não era nada bom, pelas observações que eu fui tendo ao longo ali das relações que eu estabelecia. Mas o nosso útero também carrega dores das nossas ancestrais. Sim, dentro do meu útero aqui, eu tenho também a energia das dores que a minha mãe experimentou, que a minha avó experimentou, que a minha bisavó experimentou. Isso quer dizer, então, que todas nós mulheres formamos uma corrente, né, de gerações atrás de gerações, e que este órgão aqui tem esta energia. Por isso que é tão urgente a gente que está nesse mundo moderno entender que somos sim mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres capazes, mas que essa não é a única fase do nosso ciclo, que nós também somos aquelas que as guardiãs da vida, que são responsáveis também por nutrir outras esferas, as esferas do afeto, em primeiro lugar com a gente. Quando eu fui fazer outra leitura da psicossomática em relação aos nódulos na mama, né? E os nódulos na mama também contam isso, deste adoecimento nosso, né? De quando a gente de repente dá muito fortemente para fora,
mas a gente não consegue dar pra gente, né? As nossas dores a gente cristaliza e elas ficam pedrinhas, que são os nódulos, porque a gente às vezes não abre espaço para isso. Portanto, mulheres, quando eu estou aqui contando da minha dor, eu digo da minha trajetória, aliás, de lidar com essa dor, do desvalor que eu sentia por ter nascido mulher, eu preciso te dizer que foram muitas lágrimas dentro de vários processos de psicoterapia que eu fui passando, e que ainda passo, e que ainda me abro, e que ainda choro. E o ainda não é no sentido de que vai ter uma hora que eu vou parar. É no sentido de aceitar que nós mulheres precisamos deste recolhimento, porque a gente sente muito dentro. A gente funciona de um jeito diferente. E a gente está ficando cada vez mais ferida quando a gente tenta imitar uma natureza que não é a nossa, que é a natureza masculina. Então, nós temos essa natureza masculina dentro da gente, mas a gente não é um homem. Nós somos mulheres nesta força muito maior feminina que nos habita. Então, eu desejo fortemente que você também se abra para o seu processo de cura, como eu disse no início do vídeo. Uma mulher curada é a mulher que consegue ter consciência, que consegue ter lucidez, que consegue dar espaço para as próprias dores. Esse é um movimento de muita coragem, de validação de todos esses emaranhados que muitas vezes a gente vem, né, da nossa mãe, que é um feminino mais presente, ou de todas as gerações que nos antecederam. Portanto, se você também não gosta ou não gostava de ser mulher, vai abrindo espaço para essas dores, vai contando da sua história, né? O que é que me fez ver que ser mulher é um saco, menstruar é horrível, né? Como é que eu fui construindo essa ideia? Então, a gente precisa, nesse Dia das Mulheres, ao meu ver, dar espaço para este feminino ferido, né? A gente não precisa endurecer e a gente não é mole e a gente não é dura. A gente não é só guerreira, a gente tem muita fortaleza sim, né? A mulher, na força do parto, de parir, é muito forte e muito frágil. Então, nós mulheres, porque estamos tão feridas, perdemos a nossa capacidade de receber. A gente ficou muito doadora, muito fazedora e aí, consequentemente, muito controladora. Por isso que a gente está com tanta atenção. As doenças do coração também estão tão frequentes aqui agora na gente. Portanto, mulheres queridas, abram um espaço para o autocuidado, abram um espaço para se escutar, abram um espaço para você ter algo que você sente que te nutre de um jeito que nenhuma outra pessoa pode, às vezes, te nutrir, ou de um jeito que você sabe que você gostaria muito de ter recebido, mas não recebeu, e essa demanda está aí. Então, abra espaço para cuidar de si. É isso que eu desejo no Dia das Mulheres, né? Que a gente chore e tá tudo bem chorar. E que a gente ria também, né? Porque também tá tudo muito bom a gente se alegrar por ser mulher. Bendito é o fruto do nosso ventre. Feliz Dia das Mulheres. Tchau!